Hoje não era para eu estar aqui. Eu entendi errado o que a Sara falou a respeito do Robles estando em nosso meio. Alexandre Robles é um grande amigo da Comunidade Viva. Ele é pastor em São Paulo e vai estar aqui semana que vem. Estou certo agora? Confirmadíssimo. Semana que vem Robles vai estar aqui com a gente. E aí quando eu lancei o evento para que você soubesse quando que a gente ia começar e tal, tudo isso, aí ela me ligou, não é agora, ele vem só semana que vem. E bom saber, eu não estava pensando em falar na semana que vem. Mas aí eu pensei no tema que eu queria que ele falasse. E falei, eu vou falar. E o bom de a gente falar assim, é que a gente tem uma liberdade muito grande para falar o que literalmente está no coração. Então hoje, mais do que uma palestra estruturada e completamente cheia de 3 pontinhos e um objetivo e tudo mais, eu quero, com um objetivo claro, conversar com vocês sobre a proposta de vocês jogarem fora a religião de vocês. Darem as costas para qualquer aspecto religioso de sua vida. Jogarem no lixo tudo o que for de tentativa sua de algum sistema religioso, seja ele qual for, até mesmo cristão. Jogar isso no lixo. Agora que eu tenho a atenção de vocês, eu posso começar a falar o que eu quero. Abram lá a Bíblia de vocês, se vocês trouxeram alguma Bíblia. Pode ser uma Bíblia em codex, como eu tenho na minha frente aqui, ou pode ser uma Bíblia eletrônica, onde quer que você tenha no seu celular. Não há problema algum. E por mais chocante que possa parecer o que eu acabei de dizer para vocês, e por mais que eu possa ser mal interpretado enormemente hoje, depois dessa palestra, eu gostaria que você, antes de fazer qualquer julgamento de valor a respeito das palavras hoje à noite proferidas, que você ouvisse tudo que tem para ser ouvido. E em vez de pensar em outras pessoas, ou até mesmo em outras igrejas, ou em outros grupos, ou outras religiões e tudo mais, que você pensasse na forma como você se relaciona com Deus. Na forma como você participa de algum tipo de ligação com o eterno, com o intangível, com o etéreo. Porque todas as religiões têm o mesmo propósito. Todas. As religiões que têm Deus e as religiões que não têm um Deus. As religiões que têm um Deus e as religiões que têm múltiplos deuses. Todas as religiões têm exatamente o mesmo propósito. Qual é? Conversa comigo. Adorar faz parte do processo. Religar o homem a Deus faz parte do processo. De alguma forma, porque você veio de um lado bem, que você é cristão, né? Você é de pai e mãe. Antes de você nascer, você já era batista, foi ser cristão depois, né? E isso é bom. Eu espero que sim, você, né? Então, mas conectar de alguma forma o homem ao eterno, ao intangível, ao não compreendido. Vamos dizer, até mesmo uma religião que não se considera religião, por ser avidamente contra a religião, o ateísmo. O ateísmo é uma forma de religião, por quê? Porque, de alguma forma, o ateísmo conecta o ser humano ao não compreendido e ao não tangível. Com a seguinte afirmação: não se pode conceber o que não se toca. Logo, não creio. Então, céticos, ateus e agnósticos são religiosos também. Tal qual você. Mas estão do lado oculto da força. Tá bom, mas da mesma forma. E o grande problema é justamente esse.
tentativas suas, minhas, humanas, comunitárias, estruturais, institucionais, de nos religarmos a Deus. Todas as tentativas de fazer isso são fracassadas. Todas as tentativas de nos religar a Deus são fracassadas. As mais bem intencionadas. As melhores tentativas. As tentativas mais robustas e mais engajadas de trabalho social e as mais litúrgicas e belas e com os melhores instrumentos, capelas locais, são fracassadas. Porque é impossível se conectar com Deus com as suas próprias forças. Impossível. Você pode tentar, você pode fazer altares, você pode ir a cultos todos os dias da semana. Para o culto da segunda, o culto da terça, o culto de oração da quarta, o culto da quinta, o descarrego na sexta-feira. No sábado, buscar algum lugar que tenha um louvorzão bom, gostoso, para você sentir que Deus está lá. E aí no domingo você vai de manhã à noite e durante o dia você encontra algum lugar que tenha algum lugar aberto. Mas se não for iniciativa de Deus, do Eterno, do Criador de todas as coisas, ter um relacionamento com você, você está completamente fadado ao fracasso. Porque você não tem poder para se relacionar com Ele sem que Ele inicie isso. Todas as tentativas religiosas fracassaram. E direi mais, antes de ler o que Cristo fez em João 4. Em Jesus, 2000 anos atrás, todas as religiões, inclusive a judaica e posteriormente a aberração cristã, foram abolidas em Cristo. Todas as religiões após Cristo são desnecessárias. Eu sei que muita coisa dentro de você está girando no túmulo. Mas se Cristo não acabou com todas as religiões, você continua tentando buscar alguma coisa. Você continua com os seus próprios favores, merecimentos, sacrifícios, penitências, rituais, sacrifícios, templos, locais sagrados, clero, buscando se relacionar com Deus. Enquanto Deus, Ele mesmo, já veio, está entre nós e não precisa de nenhum intermediário além dele mesmo, Jesus Cristo, para ter relacionamento com a humanidade. Nem mesmo a igreja. Não é função da igreja estabelecer o relacionamento entre Deus e os homens. Essa função é de somente uma pessoa, Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e os homens. Portanto, até mesmo a igreja. Se essa é a função, e hoje nós veremos que talvez não seja, se essa é a função, a igreja é desnecessária. A igreja precisa encontrar outra função, que não seja a de ligar a humanidade a Deus. Porque essa função é de somente uma pessoa, Emanuel. Abre lá em João 4. João é o evangelho mais filosófico, que começa, o prólogo de João começa com no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e logo depois ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele trata as coisas, os conceitos a respeito de Deus, a respeito do relacionamento entre Deus e os homens, de uma forma não muito tangível, concreta, mas fala de uma forma abstrata, como, em palavras concretas, mas de uma forma abstrata, como o diálogo entre Jesus e Nicodemos, que inclusive é de onde a gente tira João 3,16. Quando Nicodemos, no escurinho da noite, chega a Jesus e diz, como que eu posso realmente ter a vida eterna? Então Jesus diz, você precisa nascer de novo. E aí o mundo abre na cabeça de Nicodemos, mas só depois que ele começa talvez a entender que ele não precisaria entrar de novo no ventre da mãe dele. E esse é o tipo de evangelho que João é. Então, em João 4, Jesus se encontra indo de um ponto A para um ponto B, em que era necessário ele passar por uma área geográfica ali na Palestina, em que habitava um povo chamado samaritano. Esse povo samaritano era um povo, talvez não odiado, mas era um povo persona non grata para os judeus. Exemplo. Eles talvez fossem comparados ao que muitos evangélicos consideram de católicos. A comparação é perfeita. A comparação é perfeita. Para os judeus, os samaritanos eram um povo que havia se miscigenado com a cultura do norte da Palestina e também tinha aceito influências do Império Persa na época em que eles foram cativos para a Pérsia. E eles eram considerados judeus mistos, que aceitavam a cultura e a influência maléfica do povo de lá. Como você, evangélico, olha para muitos católicos e diz, esses cristãos não são cristãos não, porque esses aí, eles não creem no que eu creio e colocaram um monte de coisa dentro da Bíblia que não está na Bíblia, um monte de livro que é lixo. Leia depois os pseudoepígrafos e também os deuterocanônicos. São livros muito bons. Leia. Para que você possa falar alguma coisa depois, talvez. São livros que a Igreja Católica colocou além do que a Bíblia protestante tem. Mas então, a comparação é muito boa entre judeus e samaritanos, o certo desprezo e rancor que os judeus tinham pelos samaritanos, para eles não serem puros. Da mesma forma que muitos evangélicos olham para os católicos e dizem, esses aqui, eles não são puros. E, na verdade, eles talvez devessem ter mais razão para dizerem isso dos próprios evangélicos, por não serem puros à tradição da Igreja Católica Apostólica Romana, da qual você saiu quando se tornou protestante, ou da qual a Igreja Protestante saiu quando do cisma, justamente na Reforma, quando um bloco da igreja saiu e deixou de ser puramente Igreja Católica Apostólica Romana. Parêntese fechado. Jesus precisava passar por esse local geográfico, Samaria, em que os judeus evitavam passar. Era tal o desprezo que eles tinham pelos samaritanos que eles evitavam passar ali dentro porque era um local impuro. Eles talvez tivessem que trocar palavras com pessoas impuras. E Jesus faz questão de passar por lá porque era o caminho mais curto. Para que fazer rodeios para simplesmente passar de ponto A para ponto B? Jesus passa por esse caminho, cansa, como bom humano que Jesus era, senta à beira de um poço que Jacó havia cavado com o seu clã, algumas centenas de anos antes, e aguarda até que alguém venha com algum apetrecho com o qual pudesse se tirar água daquele poço. E depois de um tempo aparece uma mulher. E é isso que nós vamos ler hoje. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Uma mulher samaritana. E foi justamente no ponto mais alto do sol do dia. Ela chega para tirar água e Jesus faz a coisa impensada de se comunicar com um samaritano sujo. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E a mulher samaritana lhe perguntou,
como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Pausa. Jesus, aquele que veio ligar a humanidade a Deus, ele não se esquiva da possibilidade de encontrar pessoas, talvez não como ele. E nesse encontro entre a samaritana e Jesus, eu acho que nós conseguimos, em vários pontos, ver realidades que diferenciam claramente o que é uma religiosidade vazia, o que é religião e o que é um relacionamento com Deus. E fazer então uma clara dicotomia entre os dois, uma clara separação do que é religião morta e o que é relacionamento vivo com Deus. E a primeira coisa que eu gostaria que vocês observassem é que a samaritana, ela é a religiosa do local e Jesus não é religioso. Na verdade, Jesus nunca se encaixou em nenhum tipo de religiosidade. Não. Jesus não. Mas isso fica para outro dia. Aqui nessa história, a samaritana é a que se encaixa perfeitamente no que a religiosidade, o que a religião faz, e Jesus se encaixa perfeitamente no que o alvo de ter um grande relacionamento com Deus é. E a primeira coisa que salta aos olhos é como a religião categoriza e separa e segrega pessoas e o que o relacionamento faz. Notem bem o que acontece com a samaritana. A samaritana já chega com os olhos em você é judeu e eu samaritano. Nós não podemos conviver. Religião faz isso. Religião categoriza pessoas entre aqueles de fora e aqueles de dentro. Aqueles iniciados e aqueles ainda não iniciados. Aqueles que são puros e aqueles que são impuros. Aqueles que são pecadores e aqueles que são santos. Essas são palavras religiosas, não são? Exatamente como a samaritana faz com Jesus. Como você, sendo judeu, fala comigo, samaritana, já que o seu povo me considera impura e o meu povo acha que está certo. E, vocês não deviam conversar com a gente. Nós deveríamos estar separados, afinal de contas, nós somos diferentes. Em nossos dias é a mesma coisa. Religião sempre faz isso. Religião categoriza pessoas e segrega. Eu não vou entrar em detalhes, mas como nós temos praticamente só adultos, tem alguma criança acima de 2 anos aqui? Não? Beleza, então podemos ser bem claros. Temos? Ah, tá. Então seremos menos claros. Não estou com o que vou falar agora, nem condenando e nem aceitando práticas e escolhas pessoais. Mas quero demonstrar claramente como religião segrega e categoriza. Vocês ouviram bem o que eu falei? Em termos de sexualidade em nosso tempo, a religião tem categorizado e segregado pessoas e assim empurrando grandes blocos da sociedade humana para fora de qualquer possibilidade de convívio com Deus. Isso é o que a religião faz. A religião categoriza e segrega. A religião olha para outros grupos e vê concorrentes. Categoriza e segrega. Religião faz isso. Relacionamento une e integra. Olha bem o que Jesus faz. Jesus responde. Lembram o que a samaritana fez? A samaritana diz, você falando comigo, segregando e categorizando. Jesus faz completamente diferente. Se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você teria pedido e dele receberia água viva. Entre tudo que Jesus está tentando fazer e talvez até mesmo com pontos de contato de começar a mostrar para a mulher o que ele estava a oferecer,
Jesus se identifica com a mulher e se une a ela com uma necessidade. Qual a necessidade dos dois? Água. Imediatamente, mesmo com a mulher dizendo, você não poderia falar comigo porque eu sou samaritano e você é judeu, Jesus fala, é sério? Você é samaritano, eu não tinha notado. Você está com sede? Eu tô. Somos iguais nisso. Nós temos sede. Dá para a gente matar a sede? E mais, se você soubesse quem eu sou, você estaria me pedindo água e a gente fazia uma troca aqui. Eu te daria a água que eu tenho e você me daria a água que você tem, porque nós, Jesus falando isso, nós temos sede. Ele se integra a ela. Ele se coloca no mesmo lugar dela, mesmo dizendo, como ele sabendo de si mesmo, e depois ela vai descobrir isso, mas mesmo ele sendo o Messias, ele se coloca no mesmo patamar de necessidade. Se você soubesse quem eu sou, e se você soubesse o dom de Deus, você pediria água também, porque nós dois temos sede. Água é uma necessidade universal e você faz parte desse universo. Você não quer água, não? Porque eu posso te dar água, mas eu estou pedindo água de você. Ele se une e se integra a ela, como todo relacionamento faz. Você já notou como você se relaciona com as pessoas? Naturalmente, esquece, por enquanto, esquece Deus. Como que você se relaciona com as pessoas? Você relaciona-se com as pessoas que você quer integrar para o seu círculo mais íntimo. Você se relaciona categorizando e segregando, dizendo assim, o Paulo, não, o Paulo, eu posso ser bem duro, o Paulo é negro. Eu vou me relacionar diferente com o Paulo. Já PH, branco, assim, a gente já fez isso no passado, não já? Eu não, mas a humanidade já fez assim. Ou até mais. O Gutenberg, ele chama de Junho. Gutenberg, eu queria estar lembrando do primeiro nome. Gutenberg usa óculos. Ele tem problema de vista. Já o XP, não. Então, não é assim que a gente se relaciona. Sabe quando a gente se relaciona? A gente vê pontos comuns. A forma como os relacionamentos acontecem é que nós, imediatamente, ao encontrarmos pessoas, nós vemos pontos em comum, e se nós desejamos o relacionamento, nós vemos que existem sim pontos de dificuldade, pontos diferentes, pontos talvez até mesmo de completa reticência e de dar um passo atrás e dizer, não, aqui eu não posso entrar nesse relacionamento, mas quando se quer o relacionamento, quando o relacionamento é real, nós olhamos, focalizamos e firmamos o relacionamento em coisas comuns. O relacionamento com Deus faz isso. Imagine se Deus, o Criador de todas as coisas, Santo dos Santos, olhasse para a humanidade e categorizasse e segregasse. O que é que aconteceria? E talvez acontecesse o que aconteceu na época de Noé. Ou talvez como aconteceu em Sodoma e Gomorra. Ou talvez como aconteceu com o povo dele. Que várias vezes ele disse, não, esse povo não presta. Não, mas não é isso que Deus faz. Sabe o que Deus faz? Deus une e integra ao ponto de se tornar um como a humanidade em Cristo Jesus e participar conosco de nossa humanidade, se tornando humano e servo ao ponto de morrer na cruz. É assim que Deus representa a nós o que o relacionamento realmente é, de união e completa integração com a humanidade. Winston, mas ele não se contaminou, ele continuou sem pecado. Eu sei, eu leio a Bíblia há 10 anos, pelo menos. Ele continuou sem pecado, é óbvio. Mas a religião aparta, segrega, categoriza pessoas, rotula. E aí que muitas vezes nas igrejas chegam pessoas que de cara dizem, eu sou isso. E eu vez após vez tenho que dizer, você é só isso? Você tem certeza que esse aspecto da sua vida é tudo que você é? Porque 10% da sua vida, eu não tenho como jogar fora os outros 90%. E tem 90% aí que a gente pode trabalhar, enquanto 10% aguarda, ou 10% é trabalhado depois. Mas rotular, categorizar e segregar.
Isso é aspecto de religião. Jogue fora isso. Unir, integrar e buscar relacionamento, isso é uma questão de relacionamento. Até com Deus. Jesus faz isso. Sabe como seria para um rabi judeu falar com uma imunda samaritana? Seria uma questão de ficar cerimonialmente impuro e de não poder nem mesmo ir e ministrar dentro do templo. Religião faz isso. Sabe qual é a posição de Jesus com relação a se tornar cerimonialmente impuro? Ele não vai jogar fora um relacionamento e uma oportunidade de compartilhar vida com alguém necessitado de água por causa de sua condição, mesmo que impura. Vamos continuar. Jesus se mostra tão necessitado quanto ela. E parece que ela entendeu, porque ela diz assim: o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Ela está prometendo água, é bom ter. Nem toda religião diz o que faz. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó? Olha o que a religião faz. Repara o que ela está fazendo. Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os filhos de seu gado. Quer dizer, você que está dizendo que vai me dar água, você é maior do que a minha tradição? Porque, invariavelmente, religião vive da defesa dos seus princípios. Religião vive da defesa de sua tradição. Qualquer religião, qualquer uma, seja ela a mais liberal que haja. A religião vive para defender o que é a tradição, como a samaritana faz com Jacó. Ah, você está me prometendo água? É bom você ser maior do que Jacó, porque o meu Jacó, o meu pai, porque você diz que é só teu, né? Porque você é judeu, mas o meu pai Jacó, ele fez um poço. Você é maior que ele, porque eu não vejo você com utensílio nenhum para tirar água. Ela imediatamente sente necessidade de defender o seu lado da questão. Eu mexo com isso hoje ou não? Eu vou mexer. Essa semana nós fomos surpreendidos, eu não, porque eu não vi, mas com o final da novela. Não é? E parece que só se fala nisso no Facebook. Parece que foi a primeira vez que aconteceu. Na Globo talvez tenha sido a primeira vez. Sabe o que aconteceu? O que aconteceu? Não vi. Não. E eu vi muitos posts. Talvez você tenha feito um post. Isso aqui não é para você não, tá? Não é direto a você. Não é para ofender você. Talvez eu já tenha ofendido, mas de que adianta publicamente? Olha que eu já fiz isso muito. Eu sou muito religioso, infelizmente. Mas de que adianta publicamente, num local como Facebook, cultura inútil, você se posicionar avidamente, boicotando Rede Globo e boicotando qualquer novela, sendo que você parou para assistir? Acorda, religioso! Acorda! Acorda! Sabe, se você é tão religioso assim, se você realmente tem relacionamento com Deus, desliga a televisão e vai ficar com teu filho. Que é uma atitude muito mais relacional e integrada ao que Deus quer na sua vida do que você ficar lá e depois criticando. Não estou dizendo que nós não devamos fazer juízo de valor sobre as coisas que estão erradas. Faça. Você não é chamado como relacionado a Deus a não julgar as coisas. Você é chamado a julgar. Jesus diz para que nós julguemos os espíritos. Não é espírito o espírito vando. Não. É julguemos as disposições uns dos outros. Sim, julguemos. Mas de que adianta a gente ficar gastando pérola? Jogando coisa fora para porco? Para quê? Não, mas eu tenho que me posicionar porque a nossa posição como igreja é purificar o mundo. Sério?
Vamos olhar para a igreja um pouquinho, só um pouquinho. Aumenta aqui os microscópios e vamos olhar para dentro da igreja. Igreja formada por seres humanos especiais, santos e completamente separados da podridão do mundo, correto? Não, para com isso. Por que em coro? Não, porque se nós criticamos lá fora, avidamente e abertamente, e categorizamos, sai, joga fora, vocês não prestam, é bom que dentro preste. E é bom que dentro não haja adultério, é bom que dentro não haja hipocrisia, é bom que dentro não haja homossexualidade, é bom que dentro não haja fornicação. E aí, eu não vejo BBB. Não vejo, eu não sei nem o que é que está rolando lá dentro. Mas, para que eu vou jogar coisas fora se eu não tenho coragem de, tendo um relacionamento com irmãos meus que comungam da mesma religião e que têm relacionamento íntimo comigo, de amizade profunda, porque eu tenho coragem de chegar no Facebook e colocar lá criticando, seja BBB, seja final de novela e tudo mais, e irmãos meus que eu digo amar profundamente, eu não tenho coragem de confrontar dizendo: para de fazer isso com a sua namorada. Eu não vou escrever no Facebook, mas eu vou falar contigo. Você não tem coragem. Sabe por quê? Samaritana e Jesus. Relacionamento e religião. Religião está sempre interessada em publicamente defender a fé. E aí você vai citar Paulo falando a Timóteo, dizendo: não esteja preparado para defender. Será que era isso que Paulo estava falando? Ou será que ele estava falando a Timóteo para falar com outros da igreja, para defender a fé das distorções de fé que havia dentro? Relacionamento. Quer ver como relacionamento é? Jesus respondeu. Lembra o que ela falou? Você é maior do que Jacó? Você vai cavar algum outro poço? Você vai tentar pegar alguma coisa? Você tem que ser maior, porque você está prometendo água e Jacó já acabou isso, o meu patriarca? Jesus respondeu: quem beber dessa água, a água que você está falando que Jacó fez, terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará dele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quantos segundos Jesus gastou em discutir quem era maior, ele ou Jacó? Quantos milésimos de segundo Jesus gastou para dizer: não, pera lá, você não sabe nem quem Jacó era. Você é samaritana, pô, eu sei quem Jacó era. Não. Jesus não estava interessado em defender absolutamente nada. Na verdade, Jesus poucas vezes no Evangelho é encontrado defendendo qualquer coisa. Talvez o único lugar que você consiga ver Jesus defendendo alguma coisa é quando ele entra no templo, chutando, chicoteando e gritando, dizendo: a casa do meu pai não vai ser uma casa de mercado. Interessante que as igrejas de hoje em dia não leem esse texto. Mas eu não sei porquê. Sabe o que Jesus faz? Jesus coloca o foco completamente livre de tradição. E ele foca no relacionamento, tanto com Deus quanto com o próximo. Você consegue enxergar isso? Olha o que ele diz. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, eu, Jesus, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará para ele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E a mulher disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele, de novo, ignora totalmente a discussão. Ele ignora totalmente o aspecto religioso ou tradicional, ou a pequena discussão de quem é maior. Ele simplesmente focaliza em aspectos menos efêmeros. Ele focaliza em eternidade. Ele focaliza no que ele poderia oferecer. Ele focaliza no relacionamento. Ele focaliza na generosidade de Deus. A religiosa novamente volta para o que é efêmero.
Jesus já deu todos os sinais de que ele está falando a respeito de algum outro tipo de água. Ele não tem como tirar água. Ele está falando a respeito de uma água que jorra e é tão viva que jorra da pessoa para a vida eterna. E a religiosa só consegue entender que Jesus vai dar conta de nunca mais precisar tirar água de dentro do poço. Jesus, por favor, me dê dessa água porque eu não preciso mais trabalhar. É a religião. Sabe como é a religião? Religião é uma forma, aqui e agora, de a gente conseguir resolver as coisas para poder ter uma vida um pouquinho melhor, para que depois, talvez, resolvidas as coisas, a gente possa ir morar no céu. E aí a gente está, então, garantido lá e garantido aqui. E o que é que precisa fazer para a gente garantir as coisas? Eu preciso aceitar Jesus como meu único suficiente Salvador para ir para o céu. Me assina aí, eu aceito. O que mais precisa fazer? Você precisa fazer ação social 2 vezes por semana para você ir para o céu. Me assina aí, eu vou para ação social. E aí a gente vai de coisa até coisa, de coisa até coisa, de decisão em decisão, simplesmente fazendo coisas para garantir resultados. Isso é religião. Isso não se encaixa com o que Jesus faz quando fala com as pessoas. Lembra aquele trecho de João, que de acordo com as nossas últimas conversas, provavelmente não estava nos melhores manuscritos. Aquele trecho da mulher adúltera. Você lembra que eu falei isso algumas semanas atrás? Talvez você esteja novo aqui. Existe um trecho em João que é muito conhecido, ótimo, muito, muito provavelmente aconteceu com Jesus, mas não está nos melhores manuscritos. Depois a gente conversa sobre isso lá fora, mesmo que você queira me quebrar. Mas o trecho diz mais ou menos assim. Pessoas trazem, sempre religiosos, trazem para Jesus uma mulher adúltera. Colocam na frente de Jesus, você sabe como a história vai, porque você já ouviu isso em prosa e verso, para todo lado. Então Jesus baixa a cabeça e depois de alguns segundos vira para os religiosos e diz: tudo bem, vamos apedrejar essa jovem senhora. Comecem a tirar a primeira pedra a partir dos mais velhos. Bora, atira a pedra. Ela está errada. E o trecho diz que, a partir dos mais velhos, eles vão embora. E aí Jesus pergunta para a jovem senhora: onde estão os teus acusadores? Eu imagino a jovem senhora olhando para o lado e vendo que estava sozinha, ela e Jesus. Jesus, não tão preocupado com o efêmero, mas preocupado com o eterno, diz: nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Quase sempre, quando nós focalizamos no efêmero, no passageiro, no superficial, no aparente, no temporário, nós erramos. Mas normalmente a religião está preocupada com o passageiro, aparente, temporal, material, físico, por mais que use terminologias eternas e abstratas. Me responda com toda clareza, como é pregado hoje na maioria das religiões. Por que se dá qualquer tipo de oferenda à divindade? Para que você receba? Não é? 100 vezes mais. Na grande maioria, eu diria até todas, as outras são aberrações positivas. Por que se ajuda o próximo? Me diga por que se ajuda o próximo nas religiões. Simplesmente, não, da bondade do meu coração e porque eu te amo, eu vou te ajudar. Porque é um mandamento e eu quero apaziguar a ira de Deus. Ou porque não, Jesus mandou, ame o seu próximo como a ti mesmo. Normalmente não é por relacionamento, é por efêmero, é por passageiro, é por material. Quando nós criticamos a vestimenta de alguém, ou a linguagem de alguém como religiosos, ou até mesmo os hábitos de alguém, vícios, será que nós os criticamos, e normalmente as religiões criticam pelos resultados eternos, ou
é pelo efêmero, passageiro, cotidiano. Lembra quando Jesus encontra de novo um grupo de fariseus e ele faz o sacrilégio de chamá-los de sepulcros caiados? Sabe o que é isso? São literalmente lápides e aquele sepulcro, onde coloca o caixão, em que naquela época se pintava de cal e ficava branquinho, lindo. Hoje em dia se colocaria um bom granito em cima e tudo lindo, mas por fora maravilhoso, como boa religião, e por dentro podre. Porque normalmente a religião está importando-se com o externo. Eu sou pastor há mais de 10 anos. Já passei por várias igrejas. E eu ainda não encontrei uma igreja, estrutura, instituição. Não estou falando pessoas que amam, mas eu ainda não encontrei uma instituição que esteja buscando e se importando intimamente com a transformação real das pessoas por dentro. Mas eu vejo sim igreja se importando em que trejeito o garoto tem. E não em apoiá-lo para que ele descubra realmente e possa investir numa real masculinidade. Ou no tamanho da saia da menina. Enquanto todos os universitários, os líderes de adoração, eu espero que o nosso caso aqui seja diferente, dos líderes de adoração até os filhos do pastor, estão todos dormindo com todo mundo em bacanais. Essa é a história da grande maioria de nossas igrejas, em que se controla o tamanho da saia, se controla o que se ouve nas festas, mas não se controla o que se faz na cama. Porque isso não se controla. Isso se ensina com amor. E com proximidade. Com relacionamento. Por que eu digo isso? Porque, de acordo com o que Jesus está fazendo, ele está preocupado com o eterno e como os relacionamentos com os seres humanos, com o próximo e com Deus, afetam a eternidade. Jesus não está interessado com beber água, por mais que ele estivesse morrendo de sede. Ele não estava interessado com os desejos momentâneos e passageiros da vida dele naquele momento. Ele estava interessado em realmente saciar de uma forma eterna sede. Sede eterna. Porque sede, desejo intrínseco do ser humano afeta todos os aspectos da nossa vida. Aí a gente fica tratando de se o homossexual pode estar ou não dentro da igreja. E não trata de como as escolhas de desejo daquele cara ou daquela moça ou daquela senhora afetam eternamente a vida deles. Religião está normalmente interessada em coisas passageiras, aspectos superficiais, e não em realmente tratar aquele indivíduo um a um. Mas notícia, não dá para fazer relacionamento em massa. Vocês sabem que não é impossível ter relacionamento em massa. Não dá. O que eu estou fazendo aqui hoje não é me relacionar com vocês. Eu sou um palestrante. Na melhor das hipóteses, um professor que você ou vai concordar e vai dizer, pô, esse cara é muito fera, ou vai dizer, esse cara é maluco. Mas relacionamento aqui, hoje, agora, zero. Quer saber que tipo de relacionamento eu tenho? O que é real relacionamento? O que é relacionamento real, como Jesus está falando, de realmente conectar com pessoa e falar, isso é eterno, por favor, olha para isso. É quando um cara como Paulo Gilson chega para mim e fala, Winston, repara na tua esposa, cara. Isso é relacionamento. Isso aqui, na melhor das hipóteses, uma palestra. Se juntar para adorar a Deus, na melhor das hipóteses, um bom coro, cantando coisas para Deus, mas não é o ponto final.
Talvez seja uma vírgula ou algum processo no meio, mas no fundo, no fundo, no fundo, o que Jesus mostra que Ele quer ao dar água viva e oferecer água viva para aquela mulher que Ele quer avidamente tocar espiritualmente e eternamente a mulher, para que então a vida temporal, a vida passageira aqui e agora também seja tocada. Isso é consequência do relacionamento que Jesus quer com ela, mas ela só consegue enxergar o aqui e agora. A religião normalmente só consegue enxergar aqui e agora. E agora, se você é crente, você vai gostar do que eu vou falar agora, que talvez até agora você tenha, cara, para onde é que o Winston está levando hoje, o negócio vai pegar. Olha que a interação continua. Ele disse, Jesus dizendo, tá? Jesus. Chama lá teu marido e volta. Tá ficando íntimo o negócio, né? Eu não tenho marido, respondeu ela. Podia ter ficado só aí, né? O religioso. Você pergunta o que eu quero e eu respondo o que você quer ouvir, tá tudo bem. E Jesus, não religioso, diz, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Cara, o Winston pensava que era religião que fazia isso. Porque é religião que categoriza e segrega. Ele está categorizando e segregando. Ele não pode chamar a mulher de uma mulher fácil. Ele acabou de chamar, sem ofender, ele acabou de chamar a mulher de galinha. Não foi o que ele falou? Foi, pior. Chamou a mulher de prostituta. Ou, na melhor das hipóteses, não sendo muito, muito ruim, é uma mulher que tem algum problema real, verdadeiramente profundo, de não conseguir ficar sozinha sem um ser do sexo masculino, como muitas de vocês. E eu não estou rindo. E como muitos de vocês também, homens, não conseguem ficar sem alguém do sexo oposto. Jesus, sem a mínima cerimônia, tendo conhecido a menina há alguns minutos atrás, solta uma bomba dessas. Porque relacionamento com Deus e com os outros, o que Deus realmente quer para o nosso relacionamento com Ele, para o nosso relacionamento com os outros, não se esquiva de confronto. Não. Porque no relacionamento real há confronto, principalmente quando existe verdade. O relacionamento exige confronto. Eu sou casado. E como pastor, o meu casamento é perfeito. Lá em casa nós não temos conflito algum. Jamais sou confrontado pela minha esposa de quantas horas eu trabalho e não dou conta dos trabalhos de casa. Nunca sou confrontado com ela de quão grosso eu sou às vezes. Nunca ela chega comigo e diz, amor, a gente podia dar uma saidinha, né? Sim, faz 3 meses. Sério? Não, relacionamento exige confronto. Exige dizer, cara, eu te amo, mas está errado. Quantos de vocês são pais? Levanta bem alto que eu quero saber quem você é. Isso, você é pai. Mães, pai e mãe, pais. Isso, mães também. Isso, vocês. Eu estou falando com vocês. Vocês vão entender melhor do que qualquer galera aqui. Sabe a diferença entre religião e relacionamento? É o que pais fazem e pais deviam fazer. Religião pune, religião maltrata e religião depois afaga. Sabe o que relacionamento faz? Ama, disciplina e muitas vezes até cerceia a liberdade.
como você faz com seu filho quando você acerta. Tipo, filhão, já falei 2 vezes para você falar baixo. Se você gritar mais uma vez, você não ficará mais com seu celular. Mas isso é religioso. Isso é relacionamento. Ou a esposa falando com o marido. Amor, se você não lava a louça... E eu sei que é engraçado, mas isso é relacionamento. Isso é relacionamento confronta. Mas muitas vezes nós preferimos uma vida religiosa, porque a religião confronta só publicamente. A religião faz... Galera, vocês são podres. Olha como vocês se vestem. Olha como o mundo se veste. Olha como o mundo é. Olha como vocês são. Isso é religião. Agora, relacionamento, sabe como é? Não dá para fazer de púlpito, de mesinha, de palestra, de sermão, de mensagem. Não. Relacionamento tem que ser 1 a 1. E 1 a 1 é sempre confrontador, como Jesus foi. De muitas vezes ir lá na ferida. Muitas vezes dizer, cara, se você não mudar de vida, eu não vou poder continuar caminhando com você. Eu te amo, mas eu não posso permitir que você continue andando por esse caminho. Porque esse caminho dá em morte. Então, quando você... Eu posso ter completa liberdade com vocês? Então, quando você sabe de algum íntimo seu, e só dá para ser íntimo, só dá para ser relacionamento real, não dá para ser relacionamento de religioso, de igreja. Sabe aquele que você chega no domingo, conhece a pessoa, oi, como é que tá sua mãe? Tudo bem? E o seu marido? Tá tudo ótimo. Sempre, todo domingo acontece isso. Sorrisão no rosto, máscara, sabe? Aquele maquiagem, tudo lindo. Você tá na sua melhor performance, desodorante, tudo belezinha. E aí, sorrisinho, beijinho, tchau, tchau. E a vida de todo mundo tá perfeita. Aqui na CV eu luto contra isso. Eu fico muito feliz quando eu olho para alguém e a pessoa tá com um sorriso amarelo. Eu pergunto, tá bem? E a pessoa, não. Ótimo. Agora, se é todo dia, a gente vai ter que confrontar a respeito de negativismo. Todo dia. Não, é sério, tem problema, todo dia. Tá bem? Não. E hoje? Não. E a gente jogando bola junto, e aí, cara, tá bem? Não, só vim gastar energia para ver se eu não engordo. Cara, acorda, vive a vida. Mas, no relacionamento real contra a religião, o antagônico à religião. Se você tem um relacionamento íntimo com algum homem, se você é homem, você tem um amigão, um cara que você olha olho no olho, beleza, ele é casado, e você sabe de um boato lá da China, que ele talvez tenha falado com uma menina com outras intenções. Sabe o que é que a religião faz? A religião critica pelas costas e fala com o outro cara, ele está lá tendo um caso, fala com esse aqui. Cara, nem sabe. Ora pelo Mário, tá? Porque eu acho que ele está tendo um caso. Ora por ele, cara. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai chegar com o Tiago. Vai dizer, Tiago, tu nem sabe, a gente tem que orar pelo Mário. Sabe por quê? Ele está tendo um caso. Ele falou, eu acho, agora a gente já está tendo. E aí sabe o que é que o Tiago vai fazer? Ele vai colocar no Facebook. Mas não vai ser público, vai ser só mensagem private. Inbox. Sabe como é que é o relacionamento em vez de religião? Você não vai falar com o Cleuton, você não vai falar com o Tiago, você vai chegar com o Mário e dizer, Mário, é o seguinte... Eu estava numa lanchonete e eu ouvi um cara falando a respeito de um Mário Almeida. Eu só conheço um. Talvez haja milhares no Brasil, mas eu só conheço um. Eles estavam falando que eles viram um Mário Almeida com uma Raquel da Silva. Eu quero saber o que está acontecendo, porque eu amo a Rafa. E eu não consigo pensar que isso possa ser real, mas se for, a gente precisa de ajuda e você precisa terminar esse relacionamento hoje.
Não, Winston, o que é isso? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Lá fora. Religioso, realmente, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Agora, se ele é teu irmão, e o casamento dele vai acabar, os filhos dos dois vão viver numa vida em que os pais vão estar separados e vão passar pela dor de uma separação horrenda, que normalmente é o caso de divórcios. Principalmente quando existe o problema do adultério. Você não vai confrontar para salvar. Espera lá. Vai de volta para a tua igreja e seja um bom religioso, mas não diga que você tem um relacionamento, não. Porque a religião faz isso. Não confronta. Sabe o que ela faz? Ela evita o confronto. Sabe o que a religião faz? Prefere confrontos em vez de vida. Prefere confrontos de conceitos. Tipo, você é pós-tribulacionista ou pré-tribulacionista? Ainda bem que você nem sabe o que é isso. Olha o que a mulher fala. Disse a mulher. Olha, lembra que Jesus foi de sola nela. Todas as travas da chuteira, assim, José Aldo no joelho dela, meu amigo. E disse a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Né? Assim, como é que chamam? Como é que dizem? Eis que te digo. Não é não? É o eis que te digo dela. Eis que te digo, nossos antepassados adoraram nesse monte. Desculpa, onde foi que entrou monte na conversa? Há um segundo atrás, Jesus estava falando sobre a vida dela. Vida. E aí entra monte. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai nem nesse monte, nem em lugar nenhum. Você viu para onde ela quis levar a conversa? E normalmente é para onde se leva a conversa religiosa. Tipo, sabe o que é que normalmente se faz? E eu vou usar um grupo normalmente segregado pela cultura religiosa evangélica, que é o grupo de homossexuais. Sabe o que é que normalmente se faz com algum homossexual que se quer ganhar para Jesus? A gente chega com a pessoa, Eloí. Chega com Eloí. Não, olha o que a gente faz. Não, olha o que se faz, olha o que a religião faz. Chega com Eloí e fala: você sabe que a Bíblia diz que você vai para o inferno. Porque a minha Bíblia diz, isso é verdade, que se você continuar fornicando da forma que você fornica, você irá para o inferno. Você quer aceitar Jesus, porque é a única forma que você pode sair do inferno. Cara, eu fico imaginando... Não, eu fico imaginando a pessoa ouvindo isso, que já vem com toda uma carga. Aqui eu não estou querendo defender nenhum e nem criticar o outro, por mais que muitas vezes eu vá defender o homossexual e criticar você, crente. Porque você não sabe o que está fazendo, destruindo a vida de muita gente. Pare de fazer isso, se você faz isso. Não estou querendo defender nem acusar ninguém aqui, mas eu quero mostrar para vocês uma coisa. Isso aí não trouxe ninguém para perto de Deus. Isso aí, no mínimo, ofendeu e deixou um gosto amargo na pessoa a respeito de grupos que se chamam pelo nome de Cristo. Agora, você quer atingir alguém? Por que não como adulto? Se você é adolescente, você não está autorizado a fazer isso. Sério, você não está autorizado. Se você tem mais de 19, 20 anos, talvez 21, você está autorizado a fazer isso. E ter amizade real com pessoas, sejam elas quais forem. E assim influenciar a vida ao ponto de você sentar ao lado e chorar e entender a profundidade das dores, dos desejos e até das taras, manias e coisas loucas. E então dizer, Luiz, sabe de uma coisa? Isso que você acabou de falar para mim. Eu não tenho como entender, cara. Porque eu não passo pelas mesmas dificuldades que você passa. Mas sabe de uma coisa? O meu Jesus diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. E é esse o Jesus que eu conheço. E eu sei que se nós chegarmos juntos com Ele, Ele pode aliviar qualquer coisa, até desejo.
Mas a gente não faz isso. Porque é mais fácil segregar e rotular. É mais fácil ser religioso. É mais fácil dizer, te converte. Mas aí você fala, te converte para um grupo, e para outro grupo você fala, vamos para o ensaio do grupo de adoração? Porque fornicação por fornicação, a mesma lista que fala a respeito dos homossexuais, fala a respeito de vida impura, então você que dorme com a sua namorada, você vai para o mesmo inferno que o homossexual vai. Tem dito. Relacionamento não se esquiva de confronto, porque ama. Agora, a religiosidade se esquiva de confronto íntimo, um a um, porque se vai para o confronto de ideias. E aí, em confronto de ideias, vale o adágio popular sobre política, religião e futebol. Não se discute, porque cada cabeça, uma sentença. Eu sei que o São Paulo é o melhor time do mundo, mas vai falar isso com um corintiano. Fala com um corintiano isso. Não tem como. Você não quer ir por aí, cara. Você não quer ir por aí. Ai. Vamos terminar esse negócio, porque o negócio está se alongando e talvez a gente queira sair daqui a 5 minutos. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Olha Jesus sendo bem solado. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são esses o que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Está vendo como Jesus começa a levar a história? Disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, já foi alguma interpolação do cara que estava escrevendo. Talvez João ou alguém que escreveu para ele. Eu sei que o Messias está para vir. Quando ele vier, ele explicará tudo para a gente. Sabe o que é que a religião normalmente faz? A religião está sempre à espera do grande milagre. Sempre. Como a mulher samaritana. Falando com Jesus cara a cara e dizendo, sabe, eu não entendo nada dessas coisas, mas sabe de uma coisa? Um dia vai vir um Messias carne e osso e ele vai explicar todas as coisas para a gente. Sabe qual é a resposta de Jesus? O relacionamento? Eu sou. Sou eu. Eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Não precisa vir mais ninguém. Eu estou aqui. Qual é o problema? O problema é como se adora. O templo acabou há muito tempo atrás. Na verdade, Jesus disse que ele destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Ele falava a respeito do seu próprio corpo. Porque para ele o templo era um local que podia ser completamente destruído, porque Deus não mais habitaria em templos. Mas depois de Cristo ascender aos céus, ele enviaria o seu Consolador, o Espírito Santo, e aí Deus passaria a habitar no meio do seu povo. Isso é diferente. Que é mais fácil ir no templo. Porque ir no templo é completamente impessoal. Você vai lá e você se relaciona com Deus o tanto que você quer. Mas Deus não está com você dentro dos seus desejos mais macabros. Mas sabe o que aconteceu pós-Cristo? Deus não está mais no lugar onde você vai. Não. Pós-Cristo, sabe onde Deus está? Como sempre esteve, mas claramente depois de Cristo. Sabe onde Ele está? Ele habita no meio dos louvores. Ele habita no meio do seu povo. Você é templo do Espírito Santo. Você é local de Deus. Ou como diz a palavra antiga, você é casa, lugar de Deus. Aí o jogo muda. Não tem mais como ser religioso, porque você vai para onde? Onde você vai, Deus está lá. De todo jeito.
Quando você é santo e quando você é profano. Quando você faz o que Deus aprova e quando você faz o que Deus reprova. Quando você faz aquelas coisas que dizem que você é completamente filho de Deus e quando você faz aquelas coisas que estão naquela lista que diz, você vai para o inferno, meu amigo. Templo do Espírito Santo. Isso é relacionamento. Pensa em relacionamento mais íntimo que esse? Não tem. Porque não tem como você se apartar de Deus. Na verdade, Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade, nem absolutamente nada. E ele chega no final dizendo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada. Não dá mais depois de Cristo para você dizer, não. Eu estou desviado. Eu sou ex. Uma vez com Cristo, sempre com Cristo, não tem jeito. Porque não tem como você arrancar a sua alma. É impossível você tirar por dentro da sua boquinha. Não, agora Deus não vai mais ficar aí. Não. Uma vez com Deus, sempre com Deus. Mesmo com os desejos com os quais você lida todos os dias. Ou com aqueles espinhos mais dolorosos que você lida, que você não tem resposta. E que muitas vezes a igreja tenta responder, a religião tenta responder, categorizar, rotular e segregar. E às vezes a única coisa que é possível é dizer, venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu aliviarei. E o alívio talvez seja simplesmente dizer, viva somente mais um dia puro comigo. Só hoje. Tá vendo como com Jesus a religião faz sentido? Porque, assim como Hebreus diz, antigamente se faziam sacrifícios para que se conseguisse chegar a Deus de alguma forma, para se conseguir o perdão dele, para se conseguir o relacionamento com ele. Quando Hebreus, um livro da Bíblia, quando Hebreus fala a respeito do sacrifício de Cristo, Hebreus diz que ele, como sumo sacerdote e como sacrifício, ele fez o sacrifício na cruz. Ele se sentou do lado de Deus dizendo, está consumado. Acabou. Já era. Não é mais necessário sacrifício, não é? Por mais que tantas vezes, como Paulo, eu diga, maldito homem que sou. Não é mais necessário ritual, porque ritual por ritual vai chegar onde? Deus habita dentro de mim se eu tenho Jesus Cristo, se eu sou servo dele. Sabe o que eu queria desafiar você? Eu queria desafiar você de realmente pegar uma picareta, uma talhadeira, e de pouquinho em pouquinho desconstruir a sua religiosidade. Seja ela qual for, seja você espírita, católico, cristão, evangélico, batista, presbiteriano, assembleiano, seja você budista, confucionista, seixonoye, hindu. Eu queria propor a você um teste. Que você simplesmente prove. Pegar toda a sua religiosidade, colocar bem aqui e dar 2 passos para trás e observá-la. E enquanto você faz isso, um pouquinho mais próximo, você abrir a Bíblia em qualquer dos evangelhos e buscar quem Jesus era e é e sempre será. E se isso fizer mais sentido que aquilo, eu gostaria de desafiar você a jogar fora tudo aquilo. Isso aqui é seguro. Isso aqui é seguro. Sabe por quê? Porque você nasceu dentro disso aqui. Até mesmo se você for cristão e se apegar a essa religiosidade com unhas e dentes, dizendo, não, mas eu preciso disso. Você só precisa de Cristo, cara. Mais nada.
Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. É impossível você, pelas suas forças, pelo seu mérito, pela sua santidade, ou por qualquer coisa que você possa apresentar a Deus, é impossível homens chegarem a Deus. Mas sabe o que aconteceu em Cristo Jesus? Deus chegou aos homens, habitou entre eles, e mais, Deus mesmo, como Emanuel, se sacrificou, uma vez por todas, quebrando a divisão entre Deus e os homens. E agora, sabe como Hebreus diz? Nós agora, tendo sido lavados pelo sangue de Cristo, nós podemos ter a coragem de entrar reverentemente no Santo dos Santos, onde Deus habita, na ideologia deles, e encontrar Deus, por causa do sangue de Cristo. E Ele fez isso na cruz. Eu gostaria de desafiar você a jogar fora a religião e buscar um relacionamento. Um relacionamento com Deus que vai afetar os seus relacionamentos com os homens.